o tempo passa, mas o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Olá, está entrando no ar o programa Amor e Caridade e eu peço licença para entrar na sua casa para discutirmos, para conversarmos hoje sobre um tema que eu considero assim bastante difícil. E para destrinchar esse assunto, nós estamos aqui com o Paulo, nosso amigo de sempre, a Antônia, que também já participou do nosso programa, e hoje nós vamos falar sobre amar os inimigos. Vou começar com o Paulo, porque amar amigo é muito fácil, né? Amar quem a gente ama é muito fácil. Mas o Evangelho diz, amai os inimigos. Como é que eu posso amar um inimigo, uma pessoa que me fez mal? Como é que o Evangelho, como é que a doutrina espírita explica e define essa forma de agir pra gente? Meu olá para todos. A doutrina espírita, Vivi, ela não, na verdade, ela não cria uma novidade. Aí. Por quê? Porque Jesus foi muito claro, as várias passagens evangélicas em que ele trata disso, ele diz o seguinte: se nós só amamos aqueles que nos amam, aqueles que nos tratam bem, aqueles que fazem o que nós gostamos, ele diz assim também fazem os publicanos. Então ele já dizia claramente que amar não é um produto de troca. Nós podemos, na verdade, nos preocupar em oferecer amor, mesmo quando às vezes não recebemos. Essa questão do amar o inimigo ela tem que ser percebida de uma forma ampla. Por quê? Porque a verdade é que quando os indivíduos colocam essa questão do amor ou das ofensas, eu tenho uma grande dúvida, porque uma boa parte da humanidade hoje diz que é cristã. Os espíritas dizem que são cristãos, os católicos dizem que são cristãos, os protestantes dizem que são cristãos, os ortodoxos lá, gregos, dizem que são cristãos, mas quando surge um probleminha, eu acho que todo mundo esquece o Cristo e volta para o olho por olho, dente por dente. Na verdade, nós não vivenciamos os ensinamentos do Cristo. Nós somos muito mais atuantes na lei mosaica. Então, nós somos cristãos ou somos mosaicos? Mosaicos quer dizer de uma lei de... Os seguidores de Moisés. Agora, se olharmos a história, existe uma imprecisão se ele viveu 1.200 ou 1.500 anos antes de Cristo. 1.500 anos, 1.200 anos, a humanidade era muito bárbara. Aí, o olho por olho entrava firme ali, porque essa era a linguagem que os brutos entendiam. Passa 1.200 anos, 1.500 anos, vem Jesus e diz assim, não, amor, perdão, o perdão das ofensas. E passam mais 2.000 anos, e o que eu percebo hoje é que até hoje, nós não entendemos essa questão de o que é amar o inimigo, do que é agir com a tolerância, agir com o perdão. Entendeu? Eu acho que a maioria que se diz cristã, na verdade, desconhece os ensinamentos do Cristo, ou pelo menos não os segue. É uma situação um pouco difícil. Antônio, eu queria que você me desse agora a sua versão sobre exatamente esse tema, porque na prática, vamos colocar assim, uma pessoa que te faz muito mal, e até o Paulo lembrou bem, muitas pessoas se dizem cristãs, e até vão à missa, ou vão aos cultos, etc. Mas dentro da própria comunidade, às vezes há uma disputa e se torna inimiga e passa a brigar, né? Você já deve ter visto esse tipo de situação, porque ela é até corriqueira na nossa vida. Como que nós devemos lidar com os nossos, com as pessoas que divergem de nós?
ou até que por um motivo ou outro tenham nos prejudicado. Você, como espírita há muitos anos, qual seria o seu aconselhamento nesse sentido? Então, seria seguirmos o aconselhamento de Jesus. Quando ele disse assim, se me amais, segui os meus mandamentos. Entendeu? O que são mandamentos? Aquilo que vos mando, aquilo que determino que façais. É para a gente seguir o que ele nos manda fazer. Porque ele veio para nos burilar os sentimentos. Ele veio para nos fazer progredir. Jesus, desde o início, ele queria exterminar com o mal, mas não exterminar com os maus. Os maus se tornarão bons, segundo as orientações que temos recebido de Jesus, da espiritualidade superior. Mas como eles se tornarão bons se nós que nos dizemos seguidores de Jesus, que nos dizemos cristãos, não fazemos o que Jesus nos mandou fazer? Amai os vossos... Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Há muitos anos, quando nós ainda éramos quase bárbaros. Ele, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Como é que nós vamos não aceitar o chamamento de Jesus, segui-lo? Como não vamos seguir? Vamos também fazer igual o outro que não sabe ainda, que nos ofendeu, aí ele nos joga uma pedra e eu também vou jogar uma pedra nele. Eu acho que aí cabe até uma reflexão para a gente trazer mais para o nosso dia. Eu acho que o primeiro passo, e talvez o mais importante e libertador, seja o perdão. Né? Perdão que nós nos livramos, que quando nós tiramos de nós, das nossas costas, aquele fardo do ódio, né? A gente consegue perdoar uma pessoa que nos fez mal, a gente já começa a modificar um pouco esse amor. É isso, Paulo? Acho que você tocou num ponto importante e fundamental, que está lá no Pai Nosso. Jesus dá o parâmetro para todos nós. As pessoas têm o hábito de orar de uma forma assim, mecânica, sem refletir no conteúdo, no significado da palavra. Então, quando Jesus diz, Pai, perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ele diz assim, ele está nos ensinando o seguinte, que nós peçamos a Deus que use para o julgamento das nossas deficiências, das nossas pisadas de bola, dos nossos enganos, até dos nossos crimes, que Deus use o critério que nós aplicarmos aos outros. Então, isso significa o seguinte, se eu sou inflexível, irredutível, orgulhoso e não cedo, jamais, ou acho que o outro tem direito a se equivocar, errar, então, Deus, por favor, seja inflexível para comigo. Ele dá um parâmetro muito claro aqui. Mas nós precisamos botar um outro componente na sua pergunta, que é o seguinte. Deus é bom, Deus é justo, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Todas as religiões concordam com isso. Tudo está sob o comando de Deus. Não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore que Deus não sabe. Então é o seguinte, amigos, se alguém está nos agredindo, Deus sabe. E se Ele está permitindo que isto aconteça, é porque isso tem uma razão. E nós já conversamos sobre isso aqui em outros momentos, em outros programas. Se eu estou sendo vítima de uma determinada situação, qualquer uma, desagradável, desde a pequena coisa desagradável a uma coisa muitíssimo desagradável, Deus está presente. Deus sabe e Deus permite. Se Ele permite, então nós precisamos entender o seguinte, que justo é, que necessário é,
que aquilo se materialize. Por quê? Porque eu dei origem àquilo, se não neste momento, no passado. E aquilo só está voltando para cima de mim. E aquele indivíduo que está provocando em mim aquele mal-estar, na verdade, ele é aquele que Jesus diz assim: o escândalo é necessário, mas ai de quem serve de instrumento. Ele é um instrumento. Ele se permitiu ser esse instrumento. Ele é um instrumento. E a partir de agora, ele tem uma dívida para com a lei divina, não para comigo. Não para comigo. E se eu passei bem pelo constrangimento que ele me causou, eu estou quite com a lei divina. Agora, tem uma outra coisa até que quero que você me corrija se eu estiver errado. Porque muitas vezes a gente fala assim, o fulano conseguiu me fazer mal porque no passado eu fiz alguma coisa para ele. Mas também pode ser que Deus esteja usando aquela pessoa para nos tirar de uma situação e nos colocar numa outra que pode ser melhor ou não. É porque tudo aquilo que às vezes nos contraria, nós chamamos de mal, de problema, né? Da mesma forma que quando meus filhos, às vezes, queriam fazer determinadas coisas, crianças... Filhos, sempre filhos. E eu dizia, não, meu filho, você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu, pai, queria o bem dele, eu, pai, queria ajudá-lo, eu, pai, queria corrigi-lo. Mas muitas vezes, nesse momento, ele achava que estava sendo castigado. Porque ele está simplesmente contrariado, às vezes num desejo louco. Então, vamos lá. Segundo a doutrina espírita, para a gente poder fechar bem para que as pessoas de casa entendam. Quando Jesus diz, amai o seu inimigo, não quer dizer que você vai chegar e vai fazer declarações de amor para ele, que você vai se tornar um capacho dele, ou que você vai, né, fazer uma coisa até doentia, porque infelizmente tem gente que é masoquista, né? A gente não pode nem fugir disso. Mas, Antônia, amai o seu inimigo, para que as pessoas que estão em casa possam entender como deve ser a nossa postura para poder atingir a esse ensinamento de Jesus. Quando Jesus nos recomendou amar aos nossos inimigos, ele não pediu que a gente tivesse pelo inimigo a mesma ternura que a gente tem pelo amigo, que a gente tivesse a mesma simpatia, porque que a gente vivesse abraços dados, né? Colocando-o no mesmo lugar em que temos os amigos, aqueles que temos afinidade dentro do coração. Ele sabe que há uma lei física até que faz com que a gente sinta algo diferente na aproximação de um amigo com a aproximação daqueles que não gostam de nós. Daquela palpitação desagradável, né? Palpitação diferente. Ou então até física. Quando você... Eu não vou com a cara do fulano, né? Que você não sabe nem por que acontece. Sem querer, é uma coisa física. Então nós não podemos dar no nosso coração lugar a uma pessoa que a gente sabe que pode nos aproveitar dessa situação, né? E nos trair. A gente não pode fazer isso, mas a gente pode sim desejar o bem, desejar o sucesso daquela pessoa, desejar que aquela pessoa compreenda as coisas do jeito que a gente compreenda. A gente pode orientar, a gente pode falar do que a gente sabe. A gente não deve ficar triste pelo sucesso daquela pessoa, a gente deve vibrar, contente, porque aquela pessoa atingiu um passo a mais na evolução. Nós precisamos ser melhores do que somos. Há uma trova que um espírito escreveu que eu fico muito encantada com ela. Ela diz assim, muito pequena como toda a trova, então ela diz assim: vi buscando a antiga casa num bairro dos arredores. Os homens maus não são bons porque os bons não são melhores. Então estava escrito lá. Os homens maus não são bons porque os bons não são melhores. Aqueles que estão no caminho do bem, que pretendem ser bons, porque bom ninguém é ainda, mas deseja-se seguir ao Cristo, queremos seguir aos ensinamentos de Jesus. Então, por que não somos melhores? Por que não fazemos melhor? Por que não desejamos o bem àquele que ainda nos deseja o mal? Porque Jesus, tudo que ensinou, exemplificou.
E ele foi... Mas eles ainda não sabiam, mas muitos deles já vieram a aprender. Já são hoje espíritos superiores, como é o caso de Judas. Hoje é espírito superior. Errou muito, mas depois consertou, através das oportunidades que Deus lhe deu, através da encarnação, das reencarnações sucessivas, através do aprendizado. Esses nossos irmãos que ainda erram são como nós éramos antigamente, que fazíamos o que eles fazem hoje. Mas Deus é tão misericordioso conosco. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Relevando, porque Jesus não nos ensinou a revidar, Ele nos ensinou a relevar. E é o que Deus faz conosco. Eu acho que uma coisa bastante interessante, até eu posso até trazer isso como uma experiência minha, né? Quando você tem o ódio por alguém que te faz alguma coisa, quem mais sofre é você. É como se você preparasse um bolo cheio de veneno, né? Isso até é um dito popular, um bolo cheio de veneno, e comesse e quisesse que o outro morresse. Não, é você que se intoxica com essa coisa ruim. Então, acredito que para a gente resumir essa primeira parte do nosso tema de hoje, que é um tema super vasto, a primeira coisa é a gente conseguir perdoar. É difícil, muito, extremamente difícil. Mas o perdão, ele pode ser conseguido em etapas. Primeiro você para de desejar aquele ódio. Se você consegue interromper aquele ciclo de ódio através do não quero mais lutar, não quero mais te odiar, é o primeiro passo. Em seguida você vai começando a contornar no teu coração, tentando entender que tipo de coisa levou aquela pessoa a fazer aquilo. Às vezes ela não teve o pai que você teve, a mãe que você teve, não teve a oportunidade que você teve de ter uma educação realmente cristã. Aí você vai vendo que esse ódio ele vai começando a sumir no ar. Logo em seguida, você já começa a pensar naquela pessoa que ela chegou e falou uma coisa muito ruim para você, você imagina que tem uma luz muito grande indo para cima dela, acalmando o coração dessa pessoa. Quando ela parar de te odiar, por conta dessa luz que entrou, acabou o seu problema. Estou errada, Paulo? Não, de forma nenhuma. É uma forma tranquila da gente começar a combater uma das nossas maiores dificuldades humanas, né? É um caminho, né, Vivian? Porque o ideal, quer dizer, o nosso ideal do futuro é a questão da indulgência. Com certeza. É a gente alcançar o ponto de não se magoar mais, de não se ferir mais, né? Por quê? Porque a gente já tem tal compreensão para com o outro, a dificuldade do outro, que a gente não chega nem mesmo a se ofender, portanto a mágoa nem existe. Mas isso é um caminho ainda longo para a nossa... Então já que a gente está aqui embaixo ainda nesse mundo de provas e expiações, né? No mundo de César, onde infelizmente é olho por olho, dente por dente, por mais que a gente tente modificar isso, o mundo ainda se apresenta dessa forma. Nós que temos o conhecimento da doutrina espírita e que desejamos que a nossa próxima vida, né, seja melhor, a gente tem que começar a plantar, a melhorar hoje. E essa é uma boa forma. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso e rapidinho eu já estou de volta. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. O programa Amor e Caridade está de volta e hoje com o tema Amai os vossos inimigos. No primeiro bloco, nós conversamos sobre a dificuldade na nossa vida comum, né, de superar aquele primeiro sentimento de raiva, de ódio, de ir contra aquelas pessoas que nós não gostamos. E agora,
né? Eu vou usar como gancho um movimento bastante triste que está ocorrendo hoje em dia, principalmente nas redes sociais, com relação a achar que a morte de um inimigo acaba com todos os problemas. Isso citando, inclusive, discussões a respeito de tema da volta da pena pena de morte, né? Que é uma coisa altamente primitiva, né? Como é que funciona esse sentimento? Porque é um sentimento de ódio, você desejar a morte de alguém, uma coisa tão distante do caminho, né, que Jesus ensinou, mas que infelizmente está sendo muito comentado. E aí? Primeiro a gente precisa dizer o seguinte, nós não podemos bancar Deus. Deus concede a vida. Nenhum de nós tem o real poder de provocar a morte. Nós não temos esse direito. Deus é vida. Tudo que não for vida não é Deus. Tudo que não for amor não é Deus. Todo ato, nós estávamos falando antes, né, sobre a questão dos sentimentos, os rancores, as mágoas, os ódios, são sentimentos que cada vez mais nos afastam da divindade, de Jesus, dos bons espíritos, das coisas boas, da felicidade, da saúde. Então, não se resolve jamais alguma coisa pensando em coisas ruins. Sua pergunta é, morreu, acabou? Não, morreu não acabou porque nós não somos deuses e ninguém morre. Tudo que pode falecer é o corpo material, é o corpo físico, aquilo que vai lá para o cemitério. O espírito permanece vivo com todo o seu acervo. Se ele tem amor, ele está cheio dele. Se ele tem ódio, ele está cheio dele. Amores e ódios não desaparecem com o fenômeno da morte do corpo físico. O espírito continua vivo. Leva com ele todos os sentimentos que ele alimentava no minuto anterior a que ele estava da morte dele. Então, respondendo a sua pergunta, não. Você não consegue matar ninguém, você não constrói nada matando ninguém. Isso é uma barbárie. Nós nos equiparamos aos bárbaros de 1000 anos atrás. Isso mostra o seguinte, que como sociedade nós fracassamos. Deixamos de orientar aquele indivíduo, de oferecer a escola que ele precisava, o apoio que ele precisava para ele um dia se tornar um homem de bem. Não demos a religião que ele deveria ter, não demos a família que ele deveria ter, e por isso hoje ele transgrediu. Todos somos responsáveis pela transgressão dele. Cada um devia arcar com a sua cota, antes de pensar em condená-lo. Cada um deveria verificar o quanto contribuiu para o fracasso daquele indivíduo. É um irmão nosso. Deus cria espíritos e todos somos irmãos, independente de raça, de credo, de cor, de nacionalidade. Todos somos irmãos, filhos de Deus, preciosos para Deus. Se aquele indivíduo transgrediu, é porque de alguma forma a sociedade como um todo falhou na orientação dele. Agora, se achamos que resolvemos o problema dele ao provocar artificialmente a morte do corpo, abreviando a permanência dele, se Deus programou para ele 80 anos, como nós podemos tomar uma decisão de tirar a vida dele com 40? Quem somos nós para decidir o que ele pode ou deve fazer? Nós tínhamos que ter meios de reinseri-lo na sociedade, recuperá-lo. As nossas prisões são depósitos de pessoas desumanas que nos envergonham, masmorras. Que Na nos realidade, envergonham, as prisões são masmorras. que nos envergonham. Como espíritas cristãos, temos vergonha das nossas prisões. Jamais podemos concordar que qualquer pessoa, independente do que tenha feito, seja tratada ou colocada naquelas condições. Agora, esse ódio, se temos alguém que nos odeia, porque Jesus disse assim, vai rápido e reconcilia-te com o teu inimigo. Ou seja, acaba com esse problema, estende a mão, seja fraternal, resolve a questão. Agora ele diz o seguinte, você não quer fazer?
o orgulho te impede, a vaidade te impede, os teus maus sentimentos te impedem, você vai ter um inimigo invisível. Porque a partir de agora, ele não tem mais um corpo, mas ele continua te odiando. É o caso, poderíamos dizer que seja o caso dos obsessores? Isso. Então, ou seja, aquela pessoa que eu fiquei feliz da vida porque saiu do meu caminho, morreu. Morreu, Antônio? De forma nenhuma. Ele adquire um poder diferente e avassalador, não é? Estamos conquistando para nós grandes dificuldades para saneá-las no futuro, a duras penas. Como assim? Em Pode outras explicar? encarnações, né, não quisemos perdoar, fomos culpados, não seguimos os ensinamentos que recebemos de Jesus, e a pessoa que não foi perdoada continua não gostando de nós, ao passo que poderíamos fazer de um inimigo um amigo, enquanto estamos a caminho com ele, como dizia Jesus, para não acontecer que ele continue sendo nosso inimigo, agora já invisível, obsidiando, como se diz, e teremos que mais cedo ou mais tarde aprendermos a amá-lo. No futuro, a duras penas, mas nada vai ficar sem ser sanado dessa dificuldade. Nascemos para nos amar, precisamos nos amar, precisamos perdoar, precisamos conquistar o afeto do outro. Aliás, pesquisas científicas são feitas e pesquisas médicas nos dizem que o nosso ódio, o nosso desamor, a nossa falta de perdão, o nosso rancor, a nossa raiva, isso tem levado milhares de pessoas para o cemitério. Tem levado inúmeras pessoas, incontáveis pessoas, para as clínicas de doenças mentais. Se nós tivéssemos caridade, dizem os espíritos superiores, nós amaríamos, nós seguiríamos com a caridade do amor, da fraternidade, do entendimento, da compreensão, de relevar as coisas daqueles que ainda não sabem. Porque quem está fazendo tudo errado não sabe ainda. O dia que descobrir vai ver o tempo que perdeu e vai querer conquistar o tempo perdido, com certeza. Paulo, você quer falar? Eu queria, assim, é o seguinte, porque às vezes as pessoas, quando a gente começa a falar de obsessão, falam isso é ideia de espírita. Mas a gente precisa deixar claro o seguinte, a Organização Mundial da Saúde cataloga a obsessão como doença. E a Academia Brasileira também. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma coisa que partiu da cabeça de um espírito. A Organização Mundial de Saúde identifica o processo obsessivo. O que é um processo obsessivo? Para todo mundo entender. O inimigo invisível. As pessoas, quando alguém morre, todo mundo diz assim, vai ficar com Jesus, e olha para cima. Ou então, olha para baixo, como se ele fosse para o inferno. Na verdade, o espírito, quando morre, nem vai para cima, nem vai para baixo. Ele a maioria das aqui. vezes, fica aqui entre nós. E todo mundo não tem essa informação. E o meu inimigo aqui do meu lado, toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, ele vai me dar uma sugestão ruim. Daqui a pouco, eu estou encrencado na minha vida. Por quê? Porque toda vez ele está aqui me sugestionando coisa ruim. Se eu tiver 10 inimigos, eu tenho 10 pessoas soprando no meu ouvido, vai para lá que é uma boa, e eu só vou quebrando a cara. Então, nós não sabemos o que é uma obsessão. Uma pessoa que entra num processo de tristeza, de agonia, de desespero, e amanhã inicia um processo de depressão, que pode até levá-la a um patamar de uma ideia de suicídio. Sim. Quantos estão sugerindo para ele? Morre, se mata. Então, sabe, as pessoas não têm uma ideia porque não veem, mas a gente estava conversando aqui no intervalo, e essa história de não ver, bom, os filmes botam lá Mulher Invisível, Homem Invisível, etc. Tal. Então, vamos nos lembrar dos filmes, pegar a realidade do filme e trazer para a realidade da vida. A verdade é o seguinte, o espírito que desencarnou, que a corpo foi para o cemitério, ele existe.
está presente no nosso dia a dia. Se Ele é amoroso, Ele nos abraça, nos apoia, estimula que a gente vença, que a gente trabalhe, que sejamos produtivos, vencedores. Agora, se Ele, por outro lado, tem raiva, mágoa, rancor, ódio de nós, Ele fará tudo o que estiver ao alcance dele para nos derrubar. E, mais, não há remédio para isso em religião nenhuma. Só o amor vai mudar isso, e esse amor tem que vir de dentro. Ninguém de fora resolve isso. Só o amor aqui de dentro que vai tocar esse indivíduo para se afastar de nós. Só o amor. Ou seja, é a luz, é você fazer exatamente o contrário, né? Então é o seguinte, você já deve ter percebido que tem uma pessoa, às vezes, em cima de um prédio, aí vem uma ideia de jerico, pula! Aí todo mundo pula. As pessoas, elas são sugestionáveis pela massa que está em volta, né? Exato. Isso para alegria e para tristeza. Você chega, a mesma coisa para risada. Uma pessoa começa a rir daquela gargalhada gostosa, dali a pouco mais você abre um sorriso. O que tá rindo? Daqui a pouco você está rindo também. Isso de coisas que você está enxergando, coisas materiais. Agora imagina esse monte de gente, porque aqui nessa sala mesmo nós estamos os três, mais a equipe técnica, mas tem um monte de outros espíritos aqui. Amorosos. Amorosos, com certeza, porque nós estamos vibrando, tá? Num nível gostoso. Então tá bem acolhedora a nossa conversa. Aí você fala assim, aquela pessoa que lá no Rio de Janeiro matou, eu não conheço, não sei que espírito é aquele, né? Mas a energia dele, ela é ruim. Se você conecta, tá aqui, cheio de energia ruim, você não precisa se conhecer. É como se um atraísse o outro. Daqui a pouco você está cercado de gente que você não enxerga e você não sabe por que a sua vida começou a dar errado. Aí você olha para trás e vê assim, poxa, eu falei ruim com o meu companheiro de trabalho, será que eu precisava ter falado ruim com ele? Ou eu respondi aquele cara do carro, né, que me ultrapassou, me deu uma fechada, aí ele saiu dali, quebrou o meu carro. De quem é a culpa? Né? De quem é a culpa e o que a gente pode fazer, já que a gente não enxerga esse exército invisível? Você vai acompanhar no próximo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Me ama ainda? Sim. Faz tempo que ela morreu? 2 anos. Se eu ainda sinto saudade da mamãe, é porque ela ainda existe, em algum lugar. É um livro escrito no século XIX, cheio de vozes e letras dos espíritos. Milhões de pessoas já leram esse livro em busca de respostas. Como é esse lugar para onde a senhora vai? À procura de paz. Você já parou para pensar Quando tudo isso pode ter começado? Seja bem-vindo, meu amigo. Quero justiça. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. Você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. Alguns livros podem mudar uma vida. Outros, o que vem depois dela. Fica bem, doutor. Você pode ser muito útil aqui para nós. Inspirado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O Filme dos Espíritos. O programa Amor e Caridade está de volta. Vamos agora contar para você que está em casa, que de repente se deu conta que na realidade, poxa, será que eu estou atraindo coisa ruim, estou atraindo obsessores? Mas Jesus já ensinou o caminho. E quem vai agora dar esse caminho, dar a outra face, é o Paulo. Paulo,
Nós mostramos a ferida, abrimos bem a situação para que você que está em casa identifique de verdade. E agora, qual é a luz? Bom, você falou dar a outra face. Existe um equívoco, um engano, um erro nas múltiplas interpretações que têm se feito dessa passagem evangélica. Quando Jesus diz dar a outra face ao inimigo, aquele ao agressor, não significa ir lá e tomar outra pancada. O que Jesus propõe no nosso dia a dia, nas relações humanas, com o sentido de dar a outra face, é o seguinte: você tem diante de você uma pessoa nervosa, violenta. O que é dar a outra face? É você se manter calmo, tranquilo, pacífico. Dar a outra face é fazer ao contrário. Ela está gritando, você fala baixo. Ela está nervosa, você fica calmo. Dar a outra face é fazer o contrário da que a pessoa está fazendo para exatamente neutralizar isto. Isto nas situações nossas, do dia a dia em que somos envolvidos, para não constituirmos novos inimigos, novos adversários, pessoas que são antipáticas, que não suportam saber de nós, de escutar o nosso nome. Nós precisamos parar de construir relações ruins, desagradáveis. Precisamos exercer a fraternidade, exercer o amor, exercer o carinho. Esse é o lado da outra face. No caso daquele indivíduo que, por acaso, não tivemos a oportunidade da reconciliação com ele e ele já desencarnou, ou seja, passou pelo fenômeno da morte, nós temos o instrumento do amor. Nós temos que orar por ele, pelo bem dele, para que ele seja atendido pelos bons espíritos, para que a vida dele se encha de luz, para que ele, no mundo espiritual, reorganize seus sentimentos, porque ele também é um filho de Deus, que também merece ser feliz. E nós, se por acaso fomos nós os responsáveis pela queda ou pela dor dele, então nós precisamos pedir a Deus que, de alguma forma, o mais rápido possível, nos coloque no caminho dele para nós fazermos diferente. Se não podemos fazer a ele, que bote um filho dele na nossa vida para que nós sejamos amigos, para que a gente trate aquele filho com carinho, para ele ver que um dia, fatalmente, estaremos abraçados. É uma questão de tempo, mas o amor precisa entrar aí. É importante também, acredito, lembrar que da mesma forma que existem na Terra obreiros maravilhosos de todas as religiões, vamos deixar isso claro, pessoas de coração aberto que procuram fazer o bem sem ver a quem, no mundo espiritual também existem obreiros assim, até em quantidade muito maior. Então aquilo hierarquia maior. E aquilo que nós não conseguimos nos nossos depósitos humanos, né, fazer na Terra, através da prece, nós conseguimos dar força para esses nossos amigos espirituais do bem, da luz, para que esse espírito que desencarnou, né, que hoje está na espiritualidade, ele possa melhorar o que aqui na Terra a gente não conseguiu ajudá-lo. É isso, Antônia? Sem dúvida. Essa sintonia com o bem, né, com os mensageiros de Jesus, pedindo socorro para nós e para os outros, enviando, valendo ainda, né, amai os vossos inimigos, né, o amor, né, a caridade, o bem, rogando a espiritualidade amiga que socorra aquela pessoa, que esclareça, que mostre, que ele possa vir a conhecer, já na parte espiritual, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho do Cristo, para que ele possa progredir. E ele vai progredir, porque é fatal a evolução. O bem é fatal, a evolução é fatal. Se hoje estamos mal, temos uma moral duvidosa, amanhã certamente estaremos
evoluídos, esclarecidos, porque o que não nos falta é socorro do alto. O que não nos falta é a mão de amigos espirituais, amigos invisíveis, nos conduzindo ao caminho do bem, nos intuindo, soprando em nossos ouvidos para seguirmos a luz, o caminho da luz. Bom, então, independente, né, de qual seja o nosso inimigo, tanto o material, inimigo vamos botar entre aspas, né, o nosso adversário, o nosso opositor, material ou imaterial, a prece é sempre o melhor remédio. Para aquele que está encarnado, a gente faz uma precezinha assim para os nossa espiritualidade amiga, para que nos coloque em paz, para que nós refletamos a luz. E para os desencarnados, que a gente emane bons sentimentos de forma a atrair os nossos amigos espirituais para pegar aquele espírito, né, que está precisando de ajuda e que possa, através desse amor, apagar o fogo, né? É a água, é o bálsamo que apaga o fogo. Agora, a gente falando nisso, me vem uma outra situação também que, infelizmente, a gente vê todo final de semana, mais explicitamente nas brigas de torcidas, nos duelos, os grandes duelos entre torcida de futebol. E eu já vi gente, agora mesmo na época da política, amigos que romperam amizade por conta de candidatos. E aí me vem aquela pergunta, né, clássica, isso não é uma forma de duelo diferente, Paulo? Com certeza que sim. Antigamente as pessoas, né, usavam armas e às vezes um tirava a vida do outro, às vezes até os dois morriam. Mas a verdade, no que diz respeito à sua pergunta, é que o ser humano, muitos de nós, ainda carregam um contingente muito grande de violência. E aí, na verdade, se utilizam de pretextos para dar vazão a esta violência. Eu não acredito que aquilo tenha qualquer coisa a ver com o futebol, a torcida. Aquele indivíduo brigaria ou se colocaria numa situação de conflito em qualquer situação. Apenas ele se aproveita de ali ter o estímulo para torcer por um time e por conta disso tem um outro time um outro grupo que torce por outro lado, e aí aquilo gera uma oportunidade para haver uma briga, uma confusão. O indivíduo gosta da violência, ele gosta da confusão. Se não tivesse a briga de torcida, ele encontraria um outro pretexto para isso. Por quê? Porque aquele indivíduo, ele ainda não aprendeu o valor do amor. Ele expressa os seus sentimentos ainda de uma forma rude, de uma forma bruta, de uma forma explosiva. Na verdade, ele tem um potencial extraordinário de amor, ele poderia canalizar toda aquela energia para a prática do bem, do serviço ao próximo, do atendimento a alguém que está precisando de carinho, de uma visita no hospital, mas ele precisa extravasar, ele só sabe naquele momento É a mesma cena que nós lembramos aqui de Jesus na cruz. Jesus olhou para baixo e viu-se cercado de ignorantes, de bárbaros, de selvagens, de brutos. E dentro da sua imensa compreensão, da sua lucidez, de perceber quem o cercava, ele disse o seguinte: o que eu posso esperar de bruto? Brutalidade. O que eu posso esperar de ignorante? Ignorância. O que eu posso esperar de um selvagem? Selvageria. Eles estão me oferecendo o que eles têm para dar. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles são tão ignorantes que eles só sabem ser assim. Mas um dia serão diferentes. E nós todos um dia seremos diferentes. E nós já estivemos lá naquela posição, já cometemos os nossos enganos, os nossos crimes, as nossas barbáries. Se agora não somos mais capazes de praticar, que bom. Evoluímos, crescemos. Outros estão num processo também. Cada um no seu estágio. Mas você está falando
daquela violência quase física, né? E a gente estava comentando no intervalo também de uma violência que eu quero que a Antônia comente sobre isso, que é a violência verbal. A arma da língua afiada, né? Que já tem até o ditado, é língua de navalha que corta mesmo. As pessoas que acham que, não, eu só falei mal do fulano, só falou mal. Como é que você vê esse aspecto, Antônia? Pois é, o duelo, a gente lê, né, no Evangelho a respeito do duelo, e a gente, passou essa fase, não existe mais. Mas se a gente olhar pela humanidade inteira, a gente vê, passar os olhos, né, na humanidade inteira, a gente vê o duelo acontecendo com outras armas. As armas do pensamento, os dardos mentais que são enviados de um para o outro, de pessoas para pessoas, o desejo de maldade, desejo de que aconteça isto ou aquilo. São dardos mentais que a gente não tem a menor ideia do grande mal que faz. A humanidade não percebe isso e continua aqui no nosso dia a dia, né? As pessoas, tomara que aconteça tal coisa. Vai ver só, tomara que não consiga, tomara que aconteça isto ou aquilo. Quer dizer, você não fala, é um lobo com capa de cordeiro. A pessoa não fala. A aparência só que tem de bom não é. A mente trabalhando, duelando, mandando os dardos, as armas do mal, né? E também as armas da palavra, a espada da língua, né? A espada foi usada muitas vezes no Evangelho com vários sentidos. Jesus falou na espada, mas aqui a gente se refere na espada da língua, que corta, que fala mal, que emite opiniões, que fala do outro para desmerecer o outro diante da sociedade, para prejudicar. Quer dizer, é um mal que a gente poderia também evitar, né? Não éramos mais para ser assim. Eu voltando, né, aos meus exemplos, para você que está em casa, eu vou explicitar bem o que você falou. Você não gosta de uma determinada pessoa e você levanta um falso contra ela, tá? Você acha só, fulana, dá um exemplo bem prático aqui. E a fulana, aquela ali, ela não tem muita moral, não. Acho que ela tem um monte de namorado por fora, alguma coisa do gênero. Só que, de repente, a família dela, por conta de uma fofoca como essa, o casamento dela se desfaz, os filhos dela vão ficar sem pai, né? Uma família que poderia ser uma coisa assim, que teria 2 crianças ou 3, seja lá o que for, pessoas do bem, etc., vão começar a passar necessidade e vão entrar na influência de más companhias, e aí você se pergunta, eu não fiz nada. Não, você fez, você destruiu uma família simplesmente com a maledicência. Estou errada, Paulo? Está completamente certa. As pessoas esquecem-se do principal, que é o não julgar. E quem não julga jamais condena. A língua é um instrumento de destruição. Pode destruir uma família, pode destruir uma empresa, pode destruir uma cidade, pode destruir um país. Uma pessoa pode se matar. A honra da pessoa, a pessoa por desequilíbrio, por vergonha, pode ser levada a condições. E o responsável foi aquele que emitiu, através da voz, não mais de uma arma, mas de uma voz mal empregada, atentando contra a honra ou contra a moral de uma pessoa, muitas vezes de forma injusta. Porque, às vezes, nós não estamos querendo dizer que devemos compactuar com o que é errado. O certo é o certo, o errado é o errado. Jesus dizia, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Não é errado identificar aquilo que não está correto. Pelo contrário, é muito bom que nós tenhamos lucidez de perceber aquilo que está bem e aquilo que não está bem. Mas a solução para o que não está bem
não é a crítica contundente, é o trabalho, é a ajuda, é o esforço, e não denegrir ou manchar a imagem de uma pessoa que muitas vezes nem tem responsabilidade ou culpa sobre aquilo que nós estamos criticando. Então, sim, através da palavra, muitas coisas começam. Eu tinha um amigo, muitos anos atrás, que dizia o seguinte: conversando que a gente se entende e se desentende. Então, a verdade é que, da maneira como a gente coloca, porque Jesus diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, de bondade, de compreensão, essas serão suas palavras. Então, a minha mensagem para os companheiros em casa é o seguinte: perceba o que você está dizendo. Da sua boca saem flores? Da sua boca saem perfumes? Então, meu amigo, provavelmente você está amando muito, minha amiga. Agora, se da sua boca só sai crítica, só sai reclamação, só sai coisa ruim, então seu coração está complicado. Eu vou até pedir permissão para lembrar uma das frases que o Juarez falou para mim, não no programa, mas um dia numa situação particular, que ele disse assim: diga-me quem és, que direi quem estás contigo. Toda vez que a gente fala alguma coisa de mal de alguém, que a gente incentiva o ódio, a discórdia ou qualquer sentimento ruim, quem se aproxima da gente são os espíritos que vão se comprazer com aquilo, que vão gostar, são espíritos que não são bons. Já quando a gente fala alguma coisa de bom, o que acontece? Atraímos os bons. Diga-me tem um dito popular: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Aí então o espírita nos esclarece: diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Se eu tenho flores para dizer, né, para mostrar quando falo, se eu tenho perfumes, como disse o Paulo, com certeza minhas companhias são as melhores, as minhas companhias espirituais. Se eu tenho pedras nas mãos, na palavra, nos pensamentos, também as minhas companhias serão atraídas por esses sentimentos, não serão as melhores. E se nós queremos, queridos amigos de casa, ter as melhores companhias, aqueles emissários de Jesus, vamos ter flores nas palavras, nos sentimentos, nos pensamentos e no coração. A palavra é amar, é a cura para nossos males. Paulo, me diz uma coisa. Você que a pessoa que está em casa assistindo a gente agora, que de repente ela se identificou com alguma coisa, ela notou que ela está muito nervosa, que ela chega e se irrita com os filhos facilmente. Tudo bem que filho a gente se irrita mesmo, né? Mas assim, tá um pouco demais. Se irrita com o marido, se irrita com tudo, que ela tá mal. E no final das contas é a que mais está sofrendo. Você tem algum conselho, alguma dica, alguma coisa que ela possa fazer para reverter esse quadro? Com certeza. No nosso planeta existe muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado, porque Deus é bom. Então, que essa pessoa reflita se ela não tem colaborado para todos esses dramas que hoje se apresentam na vida dela, porque nós, muitas vezes, rapidamente, o nosso diagnóstico é apontar o dedo em cima dos outros, como a causa dos nossos dramas, dos nossos problemas. Mas eu diria que 99% dos nossos problemas, a causa está em nós. Então tem que haver um processo de transformação. E esse processo de transformação não é através da culpa, não é através da diminuição da pessoa, ao contrário, é através do amor. A pessoa precisa dizer o seguinte: eu quero me amar, eu sou imperfeito, eu cometo enganos, cometi enganos, mas eu preciso me amar, porque eu só serei capaz de amar os outros quando eu me amar. Então a pessoa precisa começar um processo de autovalorização, de olhar para dentro de si com muito amor, com muita compreensão, com muita piedade, e a partir daí dizer o seguinte: olha,
Nesses aspectos da minha vida, eu já faço tudo bonitinho, direitinho. Mas nesses outros aqui, eu deixo a desejar. E a pessoa, então, precisa começar um esforço de melhoria, de ser diferente, de fazer diferente, de sentir diferente. Em vez de ficar procurando a culpa lá fora, precisa olhar um pouco para dentro de si, mas olhar com carinho. Não é para olhar para dentro de si e dizer, não, eu não valho nada, eu não presto. Não, isso não. Todos são preciosos para Deus. E a pessoa precisa também valorizar-se. Porque eu acho que o grande problema das pessoas que são assim é porque elas nem mesmo ainda aprenderam a se amar. Eu acho que agora deu, embora o tema seja muito profundo, né, e ele dá pano para muita manga, mas acho que você aí de casa conseguiu entender um pouquinho que não é, afinal de contas, não é tão difícil amar os nossos inimigos, né? Paula, suas considerações finais, é difícil de amar? Não, não é difícil. Aliás, eu gostaria de dizer o seguinte, publicamente. Eu não considero ninguém meu inimigo. Eu não considero nenhuma pessoa minha inimiga. Se alguém um dia me fez mal, está perdoado. Está perdoado. Eu não considero ninguém. Talvez algumas pessoas tenham ainda do que reclamar de mim. Eu vou fazer o meu esforço, o melhor possível, para me reconciliar com elas, o quanto antes. Essa é a proposta do Cristo. E essa é pelo menos aquela que eu tento. Então eu deixo o meu carinho, meu abraço para todos, confiando no amor. Antônia, suas palavras finais. Faço minhas as palavras do Paulo. Eu também, tudo isso que você diz, assino embaixo, meu amigo. E eu também deixo para vocês o meu carinho e o meu desejo que vocês também possam conhecer melhor esses ensinamentos de Jesus que nos falam tão fundo ao coração. E com isso nós chegamos ao fim, sempre é tão rápido, né? Do nosso programa Amor e Caridade. Eu espero que você em casa tenha conseguido identificar algumas situações, porque nós somos errados, nós cometemos erros todos os dias. Se nós estamos aqui, é porque não somos perfeitos, né? Agora, Jesus é tão bom que Ele nos dá todos os dias a chance de começarmos uma nova história. E se chegar o fim do livro e a gente precisar, Ele abre um livro novo através de uma encarnação. Só que se a gente pode acertar hoje, né? Como se diz que nós construímos a próxima, hoje que nós construímos a próxima encarnação, então vamos construir coisas melhores, nada de carregarmos ódio no coração. Às vezes, é claro, a gente dá fica um pouco nervoso com alguma coisa, respira fundo, se acalma. Imagina sempre que do seu lado vão ter pessoas que vão estar exatamente iguais a você. Então você quer ficar do lado de gente raivosa? Não, quer ficar do lado de gente tranquila, de gente amorosa. É dessa forma. Começa a ver a espiritualidade amiga desse jeito. São nossos amigos. Nós não estamos enxergando, mas nós estamos sentindo. Muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu até esse momento. Até o próximo. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.